Bem, meus amigos que estão me acompanhando aqui no canal, hoje eu estou com o advogado Dr. William Amanajás. Nós vamos conversar sobre um tema que vem gerando muita polêmica aqui no Brasil, que é a questão do aborto. Mas a gente não vai entrar no mérito propriamente dito sobre quem é a favor, quem é contra. Vamos discutir sobre o presente, o que hoje a lei inclui, porque tem muita gente que anda espalhando alguns fake news, outras pessoas especulando, outras pessoas até falando, não é mesmo, doutor, em cima do assunto, mas sem conhecimento de causa. Então eu mesmo, em vez de simplesmente eu dar um Google lá na internet, lá no Wikipedia, ver do que se trata, o que hoje a lei está dizendo no Brasil, ok? Isso será o assunto, a gente não vai entrar no mérito de outros países também. Eu decidi buscar a competência de um profissional, pois o William já é um parceiro nosso aqui de longa data e ele tem muita propriedade para falar a respeito do assunto. Mas primeiramente, obrigado, doutor, pela participação. Eu que agradeço, Felício. É um prazer muito grande mais uma vez participar do seu programa. Estou à disposição para responder as suas perguntas, tirar as dúvidas aí do seu público, das pessoas que acompanham você. Existe toda essa polêmica hoje nas redes sociais, doutor, inclusive lá na Argentina, deu um monte agora recentemente, sobre liberar ou não liberar o aborto. O assunto hoje desse vídeo não é em cima dessa questão, quem é a favor, quem é contra, mas sim hoje, o que diz a lei, o que diz o código hoje em relação à mulher praticar ou procurar um profissional para fazer o ato, ou mesmo ter o desejo de fazer. Como que é hoje essa legislação, o que ela reza hoje? Olha, Felício, o crime de aborto ele está previsto no Código Penal. Eu vou explicar de uma maneira bem simples, claro, para que todos consigam entender. Mas o crime de aborto simplesmente é interromper a gravidez, correto? Então, a partir do momento que ocorrer a concepção, onde a criança já está se desenvolvendo e a mulher ou qualquer outra pessoa interrompe a gravidez, isso configura o quê? Crime de aborto. É evidente que a lei permite algumas hipóteses onde a gravidez pode ser interrompida, mas fora dessas hipóteses, se a gravidez for interrompida, configura o crime de aborto e a pessoa está sujeita a uma pena que está prevista lá no Código Penal, uma pena um pouco elevada, que pode levar a pessoa à prisão. E essa pena ela pode ser imposta não só para quem pratica, como quem incentiva ou, por exemplo, o próprio profissional de medicina que pode colaborar com o ato. Exatamente. Existe no Código Penal a figura do partícipe e do coautor. Coautor é a pessoa que pratica o crime junto, em conjunto. Então, se por acaso o médico ou qualquer outra pessoa auxilia, ajuda, fornece meios para que a mulher interrompa a gravidez, ela também responde de uma maneira que a lei diz, em coautoria, responde também pelo crime de aborto. Hoje, no Brasil, existem muitas especulações em cima dessa lei, que algumas pessoas são a favor que seja alterada e outras pessoas não. Mas o que exatamente, doutor, pode acontecer, como você disse ainda há pouco, com a pessoa que de repente é estuprada, ou a pessoa de repente que se veja dentro de uma gravidez de risco, que é o que muitas vezes acontece com as mulheres, ou, por exemplo, muitas das vezes também mulheres que podem ter algum tipo de problema, né, como nós dissemos ainda há pouco na gravidez, porque eu vejo muita gente falando no YouTube, muita gente falando, por exemplo, nas próprias redes sociais, mas se a mulher for estuprada, ela tem sim o direito de escolher, né? Mas isso daí já existe na lei, não é mesmo? Sim, sim. A lei ela contempla duas hipóteses onde a mulher pode interromper a gravidez. Uma delas, como você já acabou de dizer, aliás, você já falou praticamente as duas hipóteses. É quando essa gravidez resulta de um crime, de um estupro, por exemplo. A segunda hipótese é quando traz um risco para a própria vida da mulher, correto? Então, são situações que estão contempladas na própria legislação. É bom que se deixe claro aqui, é preciso autorização judicial para que se faça esse procedimento, não basta simplesmente praticar o aborto, tem que ter autorização judicial. Existe também uma terceira possibilidade. Essa terceira possibilidade já foi reconhecida pelos tribunais, pelas jurisprudências, através de decisões,
enfim, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que é em caso de fetos anencéfalos, que é um feto que está sendo formado com uma formação congênita no cérebro. Então são chamados anencéfalos, não têm atividade de vida, e por isso a própria jurisprudência já autoriza o aborto nessas hipóteses. Para a mulher hoje entrar com um pedido de um aborto legal, não sei se é exatamente esse o termo que a gente pode estar usando, doutor, quais são os procedimentos? Precisa ter uma prescrição médica ou simplesmente ela procura um advogado, ou advogado? Qual que é o trâmite em cima dessa questão? Primeiro de tudo, tem que fazer a prova de que aquela hipótese legal está presente. E aí tem que entrar com um pedido judicial, evidentemente, procurar um advogado, ingressar com um pedido para que a justiça autorize. Em caso de risco, por exemplo, à própria vida da mulher, um laudo médico, uma perícia, vai constatar essa questão. Agora é óbvio que tem que ser um procedimento rápido, porque em caso de vida, um risco de interromper, aliás, de falecimento da própria mãe, e aí tem que ser um procedimento rápido. Às vezes até ocorre primeiro o próprio ato de interrupção da gravidez, para depois justificar. Doutor, nós sabemos que a justiça no Brasil, às vezes, em dadas circunstâncias, ela é um tanto lenta. Então, por exemplo, a mulher descobre que está grávida aí com 3, 4 meses, proveniente de um estupro, vamos dizer assim, ou algo semelhante, e ela ingressa com um pedido que nós relatamos ainda há pouco na justiça, e de repente isso aí demora 1 ano, 2. Como é que isso é dado uma prioridade dentro da jurisprudência? Como funciona isso? Na verdade, Felício, como eu falei, são duas as hipóteses legais do aborto. O aborto necessário, que quando a mulher tem risco de falecimento, correto? E quando a gravidez é proveniente de estupro. Então, na segunda hipótese, se a gravidez for proveniente de estupro, evidentemente que o crime ocorreu antes da gravidez. Sim. Então já se tem uma prova de que ela foi vítima de um crime, já deve ter provavelmente um processo judicial para punir o culpado, então ela consegue fazer essa prova, ela pode até interromper a gravidez e depois, sendo, por exemplo, acionada judicialmente por conta de um crime de estupro, ela vai conseguir fazer prova de que essa interrupção da gravidez foi proveniente do crime de estupro. E no caso do aborto necessário, quando há um risco para a própria sobrevivência dela, o médico que vem acompanhando, ele vai ter documentos. O médico é um profissional, vai poder atestar que essa gravidez traz um risco para ela. Também vai interromper a gravidez com base nesses laudos médicos, perícias médicas, e se posteriormente a pessoa for acionada, a mãe for acionada, o médico, por conta de crime de aborto, eles vão poder comprovar, justificar a situação pela qual isso ocorreu. A autorização judicial, que a gente falou agora há pouco, se aplica mais à terceira hipótese, no caso das crianças com os chamados fetos anencéfalos. Então precisa realmente entrar com um pedido judicial para poder interromper a gravidez, e nesses casos, como já tem uma decisão do tribunal, uma decisão que recomenda a autorização do próprio aborto, o procedimento é um pouco mais célere, de modo a evitar que a criança venha a nascer e isso cause todo um prejuízo psicológico para a própria mãe. Inclusive, é bom que a gente destaque aqui um dos princípios constitucionais pelo qual autorizou esse procedimento, é a chamada dignidade da pessoa humana. Então, aguardar, se a justiça for muito lenta, aguardar até que se nasça a criança sem cérebro, isso certamente vai causar um prejuízo muito grande à mãe, prejuízo psicológico, e por essa razão os procedimentos judiciais tendem a ser mais rápidos. Eu acho interessante essa sua colocação, porque por parte das mulheres, às vezes existe até um certo receio da queixa de estupro, porque às vezes isso acaba acontecendo na família, muitas das vezes quando a vítima é menor. Então existe aquele famoso encobertamento que a gente sabe que existe muitas das vezes, ou muitas mulheres que acontecem, dependendo da natureza da sua personalidade,
tem a vergonha mesmo, né, de chegar numa delegacia, né, se bem que isso está acabando hoje em dia, mas é uma realidade, não é que a gente está colocando aqui porque a gente quer colocar, mas é uma realidade que acontece. Então por isso que é muito importante, nesses casos, realmente que seja lavrado um boletim de ocorrência e seja aberto o inquérito. Com certeza, com certeza. Foi o que você falou. Está mudando muito hoje em dia a mentalidade das pessoas, da sociedade, das mulheres principalmente. Mas é sempre bom recomendar, deixar esse alerta. Se for vítima de qualquer tipo de crime sexual, seja feita a ocorrência policial, leve ao conhecimento das autoridades, porque eventualmente esse crime pode até resultar numa gravidez indesejada. Porque nós entendemos que já existe a questão psicológica pela vítima ter passado por um agravante desse. E aí você junta com aquela questão de corpo de delito, exames, outras coisas mais, mas que pelo aspecto jurídico, como você colocou ainda há pouco, é muito importante, porque se vier a acontecer lá na frente, não vai simplesmente a vítima chegar com um advogado e falar assim, não, mas eu fui estuprada há 4 meses atrás, eu quero abortar porque eu fui estuprada. Então existe todo esse trâmite legal. Já vai ser mais difícil, evidentemente, né? Outra coisa que é preciso a gente esclarecer aqui, que o crime de estupro, ele não se configura somente com a conjunção carnal. O que é a conjunção carnal? O termo jurídico, a lei usa a seguinte expressão, que é a penetração do órgão genital masculino na cópula vagínica. Então, não há necessidade mais só da conjunção carnal para configurar o crime de estupro. Todo e qualquer ato libidinoso voltado à satisfação sexual configura também o estupro. Então, até por isso facilitou-se mais as denúncias dos crimes de estupros na sociedade, porque a mulher acaba não tendo mais tanta vergonha assim de denunciar quando não houve uma conjunção carnal, mas sim outros atos diversos da conjunção carnal, outros atos libidinosos diversos. Agora existe também uma questão, doutor, eu não vou entrar em ordem médica, até mesmo porque não é nossa especialidade aqui, mas juridicamente falando sobre as clínicas que são chamadas também de clínicas ilegais de aborto, que se espalham pelo país inteiro. Como é a pena imposta e o que a lei diz em cima do profissional de medicina que exerce esse tipo de atividade sem autorização jurídica? Na verdade, ficaria até difícil ter uma autorização jurídica para praticar o aborto, a não ser que fosse naquelas hipóteses legais que nós colocamos ainda há pouco. Se por acaso não tem autorização legal e pratica o crime de aborto fora essas hipóteses previstas na lei, evidentemente que vai sofrer uma punição, vai responder ao processo em conjunto com a própria mãe, ou com o pai, por exemplo, da criança. Ele corre o risco, por exemplo, de perder o próprio CRM? Pode, corre o risco, porque se ele pratica esse tipo de conduta que é configurada crime, ele também, evidentemente, está praticando uma falta ética disciplinar. Ele pode ser processado, representado perante seu órgão de classe e também ser punido. Acredito, não tenho conhecimento ali específico do estatuto ou código de ética disciplinar da medicina, mas acredito que isso pode até acarretar o quê? Uma própria perda do exercício, do direito de exercer a profissão de medicina. E também a gente precisa esclarecer aqui que existem alguns tipos de aborto, aquele onde há o consentimento da mãe, aquele onde não há o consentimento da mãe, evidentemente. O próprio pai da criança pode determinar que seja feito um aborto sem consentimento da mãe, ele também responde por crime. Se o médico fez isso sem o consentimento dela, também responde por crime, correto? Ou seja, interromper a gravidez fora das hipóteses legais configura o crime de aborto. Dá para a gente estabelecer aqui hoje o que diz em termos de pena, isso aí acarreta em multa, detenção, o que seria exatamente hoje? Vamos dizer que uma mulher, vamos começar por baixo, digamos assim. Hoje uma mulher de 23 anos
engravida do seu parceiro, do seu namorado, chega lá, é comprovado que ela fez um aborto sem a legalidade aí que nós colocamos ainda há pouco, fora desses padrões que são permitidos, e de repente ela é ré primária, vamos dizer assim. Hoje dá pra gente dizer, vamos arriscar um palpite aí, qual seria a pena dela? Ó, Felício, segundo o código, vou até pegar aqui para poder ler para vocês, como eu falei antes, tem várias hipóteses. Sim, claro. de aborto. Não então, se for um aborto provocado pela gestante ou com o consentimento dela, está sujeito a uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Se for um aborto provocado por terceiro, provocar aborto sem o consentimento da gestante, aí já é sem a permissão dela, de 3 a 10 anos. Você percebe que sem o consentimento da mãe é muito mais grave. Então a gente percebe que sem o consentimento da mãe é muito mais grave. A lei dá um tratamento mais rigoroso, impondo uma pena de 3 a 10 anos. E também tem provocar aborto com o consentimento da gestante. Aí já é uma pena de 1 a 4 anos. Então, vamos lá, são 3 hipóteses. A primeira é: a mãe faz o autoaborto, correto? Está sujeito a uma pena de 1 a 3 anos. Uma terceira pessoa pratica o aborto sem o consentimento da mãe. Aí a pena é mais rigorosa, de 3 a 10 anos. Ou a terceira hipótese, se uma terceira pessoa pratica o aborto com a autorização dela. Aí a pena é de 1 a 4 anos. Correto? Sim. É muito interessante porque, como eu disse no início da matéria, existem muitas coisas que as pessoas dizem na internet, existem muitas especulações, existem muitas fake news, como estão sendo chamadas as notícias falsas, inclusive, e de repente a gente não chega exatamente nisso que a gente acabou colocando para o pessoal hoje. Qual é a realidade, o que manda a lei hoje? Porque a lei, até então, ela não foi revista. Então, se ela vai ser revista ou não vai, se você é a favor ou se você é contra, isso não cabe a nós discutirmos agora, não é o assunto do vídeo. Mas é importante você se instruir, principalmente, não é mesmo, doutor? Você que é mulher, que hoje o que está em vigor é isso. Não vai adiantar simplesmente ser praticado e depois chegar lá e dizer que é contra, não é mesmo, doutor? Isso mesmo, Felício. Vamos imaginar que uma mulher ou uma outra pessoa vai lá, pratica um aborto e depois vem a público dizer que é contra. Então é complicado. Por isso que é muito delicado a gente adentrar nessa questão, se somos a favor, sim, se somos não é contra. Vídeo hoje. Uma questão delicada, envolve diversos aspectos culturais, enfim, sim. São situações que realmente são complicadas de a gente debater. Eu estou colocando até assim, desculpe interromper, doutor, pelo seguinte, porque nós estamos falando, pessoal, que está aqui, ó, vou até mostrar para vocês, ó, Código Processual. Não fomos nós que escrevemos, sim, Código Penal. Ou estamos tentando aqui induzir, estou aqui com um profissional, com um advogado da mais alta qualidade, que é o doutor William Marajás, que está colocando isso para vocês, até um alerta. Sim, realmente. Então, o alerta é: fora das hipóteses legais, a gente nunca recomenda que seja feito o aborto. É isso. Bom, doutor, gostaria de agradecer sua participação conosco. O doutor William vai estar participando futuramente em mais vídeos esclarecedores aqui conosco. E eu só tenho a agradecer pela sua participação e seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal, doutor. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para uma próxima oportunidade. É isso aí, pessoal, fiquem ligados. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!